Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos continuando a leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje vamos ler Gênesis 41. José interpreta o sonho de Faraó. Deus assim esteja abençoando a sua palavra lida. No final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas e começaram a pastar entre o junco. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para o junco das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o Faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, crescia no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirrada e ressequida pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto ao chefe dos padeiros. Na ocasião do capitão da guarda, certa noite, um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a eles nosso sonho, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme eles nos disseram. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois dela brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as espigas gordas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O Faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgirão depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Exatamente como disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Em todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora ao Faraó um homem criterioso e sábio, coloque no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito
durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoque de trigo, que sob o controle de Faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. José no governo do Egito. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o Faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir roupa de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem essa a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafanete-Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó, rei do Egito. Ele se assentou na presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ele ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azanete, filha de Potífera, sacerdote de On, deu ao José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito, e começaram os 7 anos de fome. Quando José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Os irmãos de José no Egito, Gênesis 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó deixou que Benjamim, irmão de José, Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os outros, que também foram comprar trigo, por causa da fome da terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã,
para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então do sonho que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Ele respondeu: não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Temos servos, teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: e como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mande algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam preso. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se queres salvar sua vida, faça o seguinte: se vocês são homens honestos, deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava a sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhe disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do teu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois eles lhe falavam por meio de intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. A volta para Canaã. Em seguida José deu ordem para que enchesse de trigo as suas bagagens, devolvesse a prata de cada um deles, colocando-as na bagagem. Eles dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomaram de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Ao chegar à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um havia morrido, e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são homens honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão, eu os autorizarei a fazer negócio nesta terra. Ao esvaziar as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando ele, seu pai, viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando os meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: podes matar meus filhos, se eu não trouxer de volta. Deixe aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão este meu cabelo branco descer à sepultura com tristeza.
de volta ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse: volte a comprar um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não volte à minha presença, a não ser que traga o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não os enviares conosco, não iremos, porque assim que o homem falou: não volte à minha presença, a não ser que traga o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderia saber se ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podemos me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse-lhe: se tem que ser assim, que seja. Coloque algum dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-no com presente ao tal homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistácios e amêndoa. Leve prata em dobro e devolva a prata que foi colocado de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Pegue também o seu irmão e volte àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que seu outro irmão e Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, que fora a presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve este homem à minha casa, mate um animal e prepare-os. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e o levou à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ó, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossa bagagem e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata, porque isso a trouxemos de volta conosco. Além de mais prata para comprar comida, nós sabemos que pôs a prata em nossa bagagem. Não sabemos quem pôs a prata na nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi que lhe deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de Judé. Deu-lhes água para lavar os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar com ele. Quando José chegou, eles o presentearam com os que tinham trazido, com varas diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou: como passam? E disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho, profundamente. Emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. Entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu, controlando-se, e disse: sirva a comida. Serviram a ele
em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais novo, e olhavam perplexos um para com os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no dia de hoje.